Olá, pessoal. Após esse tempo aí, sem a gente gravar aulas, aproximadamente uns 2 meses, né, eu estou fazendo essa videoaula destinada à disciplina de estrutura e análise de balanço, né. Ela é direcionada a ajudar os alunos a como resolver essa tarefa, essa atividade 01, que pede que o aluno elabore duas demonstrações do valor adicionado, né? Então, até aqui a gente viu um pouco sobre balanço patrimonial, eventualmente foi falado sobre demonstração do resultado do exercício, mas sobre DVA, demonstração do valor adicionado, eu acredito que os alunos ainda não devem ter ouvido qualquer direcionamento ou qualquer conceito sobre o que seja essa demonstração, né? E o que é uma demonstração financeira? Para efeito da Lei 6.404 de 1976, que é a Lei da Sociedade Anônima, as demonstrações financeiras são documentos elaborados a partir da escrituração contábil, que são apurados ao final de cada exercício, né? Então, mas para que eles servem? Essas demonstrações financeiras, elas servem exatamente para orientar os usuários da informação contábil, né? Então, são os clientes, são os acionistas, né? E a sociedade em geral, todos aqueles que fazem uso da informação contábil são possíveis destinatários dessas informações, né? Segundo a Lei 6.404, quais são as demonstrações financeiras a serem elaboradas? Então, eu reportei para vocês aqui o artigo 176 dessa lei, que diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da companhia e suas mutações ocorridas no exercício. Então, nesse primeiro ele fala balanço patrimonial, que eu acredito que todos já conhecem, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né? Se tiver dado lucro no exercício, vai ser demonstração do lucro do exercício. Se for prejuízo, é do prejuízo acumulado. No inciso terceiro ele fala demonstração do resultado do exercício, essa todos conhecem também, já devem ter ouvido falar. E uma demonstração que existia e que foi substituída há pouco tempo é a demonstração das origens e aplicações de recursos, que eles chamavam DOAR. Pouquíssimos contadores sabiam trabalhar com essa demonstração, né? Ela não era usual e não eram todos os contadores que estão no mercado que tinham prática com essa demonstração. Por conta da dinâmica internacional, da globalização, as tendências que a gente está vendo a ciência contábil vivenciar, foi substituída essa demonstração, a DOAR, pela demonstração do fluxo de caixa, que eles chamam também de DFC. E o inciso 5º fala, se a companhia for aberta, ou seja, se ela tiver ações no mercado para vender, a empresa também terá que fazer a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, justamente essa demonstração que a gente vai trabalhar. Mas o que é DVA? Então, para efeito do artigo 188, no inciso 2º da Lei da Sociedade Anônima, a DVA, ou demonstração do valor adicionado, é a demonstração que evidenciará, no mínimo, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída, ou seja, aquela que ainda ela foi gerada, mas que ela não foi nem dada aos sócios, não foi distribuída em forma de impostos, né, para o governo, mas ela ficou ainda ali como uma receita guardada pela empresa. E como é que é elaborada a DVA? Né? Esse ponto específico é que a gente precisa abordar para que seja resolvida a atividade 1 da disciplina, né? Que são 2 DVAs que a gente tem que resolver. Então, para a gente alcançar esse objetivo, eu vou fazer alguns exemplos e também farei a leitura do pronunciamento técnico número 9 do Comitê de Pronunciamento Contábil, né? Com a utilização do Excel.
Então, muita gente ainda não deve ter ouvido falar do Comitê de Pronunciamento Contábil, né, que eles chamam CPC. Mas a Lei 6.404 disciplinou dizendo quando que a DVA é obrigatória e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis fez esse pronunciamento dizendo como que a DVA é elaborada. Então, eu disponibilizei no Dropbox uma cópia desse pronunciamento, o pronunciamento número 9, e a partir desse endereço aqui, vocês podem digitar no browser de vocês e vocês vão ter acesso. Acredito que são apenas 17 páginas. E aí ele traz a parte conceitual, traz um modelo para a pessoa utilizar e fala bastante a respeito da DVA. Né? Em seguida, eu vou fazer a videoaula com os exemplos, né? E aplicando esse exemplo no ambiente do Excel. Até mais.